Olá! Começa agora o Tela 1. Nosso assunto de hoje são os tipos de parto. Atualmente, o Brasil é líder mundial em cesáreas. Mas por quê? Além da cesárea, você sabia que existem os partos normais, naturais, domiciliares e humanizados? Você conhece todos eles? Hoje nós temos dois convidados para conversar sobre o assunto e nos explicar um pouco mais. O Dr. Marcos Takimura, médico obstetra e ginecologista. Marcos, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso estúdio. E a enfermeira obstetra, Tatiane Trigueiro. Tatiane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Antes de iniciar as perguntas, nós vamos assistir a um Fala Povo que mostra que nem todas as pessoas sabem as diferenças entre os tipos de parto. Atualmente, existem 5 tipos de parto. As formas mais comuns de serem realizados é o normal e a cesárea. Mas também existem outros 3, o humanizado, o natural e o domiciliar. Será que as pessoas sabem a diferença? Você sabe a diferença entre os 5 partos que existem? Não tenho nem ideia que seja isso. 5 partos? Eu achei que era 2 só, que era cesárea e parto normal. Não sabe a diferença? Não sei. Não tem só o normal e a cesárea? Não sei então. Existem 5 partos. Eu só conheço 2. Qual que você conhece? O normal e a cesárea. Tem o natural, tem o domiciliar e tem o humanizado. Você sabe a diferença entre eles? Nem ideia. A cesárea acontece no hospital, é feito um corte para tirar, né, e recebe anestesia normal. O parto normal, ele também recebe anestesia, tem um pequenininho corte, mas sai pela vagina. Tem o parto humanizado, que na minha cabeça acontece nas banheiras, normalmente em casa, também com o médico auxiliando. O domiciliar com a parteira. E acho que acabou. Natural, não sei. A cesárea no hospital com corte, né? O parto normal é no hospital também e sem corte, né? E quais são os outros? O domiciliar, o humanizado e o normal. Tá, o domiciliar ele é em casa e os outros não sei. O domiciliar é em casa, com parteira. Aí a cesárea é no hospital, com incisura aqui na parte da pelve. O normal é pela vagina. E qual que é o outro que tem? Humanizado. E humanizado, eu não sei. O domiciliar seria o ter em casa naquela piscininha muito louca? Eu sou pai, eu sei de forma empírica alguma diferença. Vamos lá. Parto normal é aquele que não tem intervenção cirúrgica. Parto cesárea é onde tem intervenção cirúrgica. Parto humanizado, bom, a informação que eu tenho é que é um parto normal, não é? Talvez realizado com algumas técnicas naturalistas, talvez na água, num ambiente humanizado, com a família próximo, com o pai próximo. E você, sabe a diferença? Doutor, vamos lá. Quais são as diferenças, os tipos principais de parto e qual a diferença principal entre cada um deles? Acho que você está vendo uma confusão aí sobre modalidade de atendimento ao parto e via de parto. Via de parto tem 2. Ou nasce pela vagina ou nasce por uma incisão no abdômen, que é o que a gente chama de cesariana. Mas existem formas de você atender essa gestante. Essas formas de atender a gestante durante o trabalho de parto e hoje até durante o acompanhamento pré-natal é que diferem as várias formas que vocês estão discutindo, né? Na realidade, o parto, a gente pode chamar de parto, assistência ao parto convencional e assistência ao parto humanizado. Qual que é a diferença das duas? Assistência ao parto convencional que nós fazemos há mais de 50 anos e vem sendo muito questionado, né? É aquela situação em que a gestante fica internada durante todo o seu trabalho de parto sozinha, num ambiente chamado pré-parto, né? Aguardando o momento de nascer, sendo acompanhada por uma equipe de médicos, que muitas vezes não sabe nem o nome dessa mulher, né? Equipes que vão trocando em turnos, né? Uma equipe que foi preparada tecnicamente, é uma equipe tecnicista, capaz de executar adequadamente o procedimento, mas não tem nenhuma preocupação com o sentimento, né, com as necessidades fisiológicas. Se deixava uma mulher em jejum durante 12 horas, 14 horas, quem que aguenta ficar sem água mais que 6 horas hoje, né? Certo? E essas gestantes ficavam, às vezes, em privação de alimentação, de líquidos,
e o principal, dos seus entes queridos. Eles eram privados de poder participar desse momento, né? Até que houve um grande movimento mundial, né, no sentido de você tentar mudar toda essa realidade, né? O que acontecia então com essas mulheres submetidas a esse modelo assistencial, esse modelo que não levava em conta o desejo da mulher, as suas necessidades? A mulher ficava com aversão a esse modelo de parto, ao parto que a gente chama de natural, né? Então houve todo um processo então de mudança, né, em toda essa assistência que vem ocorrendo no Brasil, pelo menos nos últimos 20 anos, né, em que o parto ele deve ser assistido de maneira multiprofissional, e aí entra não mais a figura do médico apenas na assistência a essa gestante parturiente, mas também a figura da enfermeira obstétrica, né? Que é uma profissional de nível superior que acompanha diretamente todo o período de assistência ao parto. Hoje, em situações até mais avançadas, a enfermeira participa do pré-natal, por exemplo, né? Além de poder fazer toda a intervenção de assistência, ela ainda dá as orientações que nós, médicos, não temos tempo de dar para essa paciente, conversar sobre o momento do parto, sobre como se preparar, sobre que tipo de comportamento que o parceiro deve ter, que vai acompanhar o parto, né? Outra situação que foi incluída nesse processo que a gente passou a chamar então de assistência humanizada ao parto é a presença do acompanhante, que pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser uma pessoa de confiança, né? Essa pessoa é uma pessoa que dá apoio, que está lá o tempo todo, né, no centro, acompanhando essa moça, né, essa parturiente que tem lá um monte de dúvidas nesse momento que ela vai sentir dor, né, que ela está sentindo dor. Então essa pessoa é extremamente importante para estar dando todo o apoio, né? Uma terceira figura, né, que participa desse processo chama-se doula. O que é uma doula? Uma pessoa leiga, uma pessoa voluntária, é uma pessoa que participa também da assistência, do apoio psicológico a essa gestante, né? E outras mudanças, não só comportamentais, mas técnicas, né? Por exemplo, não ficar mais a moça deitada o tempo todo, num lugar escuro. A moça tem hoje plena liberdade de circular durante todo o seu trabalho de parto no ambiente de parto, que não é mais um quarto com uma cama. Passa a ser um salão como esse daqui, cheio de ferramentas, né, que auxiliam no parto. A gente não vai entrar em detalhes aqui porque o assunto é bastante extenso, né? E eu quero dar tempo para a professora da enfermagem poder falar também. Falando nisso, Tatiane, qual que é a grande característica do parto humanizado e qual que é a grande diferença entre o médico obstetra e as enfermeiras obstétricas? Na verdade, o parto humanizado, ele é sinônimo de respeito. Respeito à mulher, respeito a quem está acompanhando ela. E eu posso ter um parto via vaginal humanizado, eu posso ter uma cesariana humanizada, desde que eu respeite essa mulher, desde que eu respeite o acompanhante, esse bebê que vai nascer, eu tenho um parto humanizado, né? A enfermeira obstétrica, ela realiza partos que não tem nenhum problema que possa complicar mais tarde, ela pode atender esse tipo de parto. O médico obstetra vem, então, para suprir essa dificuldade que a enfermeira tem, de que ela não pode atender diante de alguma emergência, tá? E outro ponto que o professor Takemura colocou é o papel da doula, né? Eu acho que tem que ficar bem claro que a doula, ela acompanha, ela auxilia, mas ela não pode realizar parto, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro entre esses três papéis que nós temos hoje. Então agora a gente vai ouvir uma pergunta que a gente tem de uma gestante para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o assunto. Oi, meu nome é Mariana, eu sou de Curitiba, eu tô grávida de 8 meses e o meu filho ele tá previsto para nascer com 4 quilos. E eu queria saber se isso é um impedimento para fazer parto normal. De maneira alguma. A desproporção entre a bacia da mãe e o tamanho do nenê só é avaliado durante o trabalho de parto. A minha mãe tem 1,30 m e ela pariu 4, com mais de 3 quilos. É mais ou menos o tamanho dela, proporcionalmente, né? Então nós só temos condição de dizer que um feto não tem condição de nascer por via vaginal durante o trabalho de parto. Ela tem que entrar em trabalho de parto, né?
Aí nós temos hoje ferramentas como o partograma, que vem sendo tão discutido ultimamente aí no meio médico por causa das resoluções, né, da Agência Nacional de Saúde em relação à saúde suplementar, a via de parto na saúde suplementar. Então, o partograma é uma ferramenta que consegue fazer o diagnóstico da distócia, ou seja, da dificuldade do parto. Tá? Então, da mesma maneira como um nenê de 2,5 kg pode apresentar uma dificuldade para nascer, um nenê de 4 quilos pode ter muita facilidade para nascer. Né? Bom, já que o senhor falou, o Brasil ele é líder mundial em realização de cesáreas, né? A taxa aí adequada, indicada pela Organização Mundial da Saúde, é de 15%, e o Brasil, no sistema particular, ele passa um pouco disso. E desde o dia 6 de julho, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar instalaram algumas medidas que visam diminuir esse número de cesáreas, como, por exemplo, a utilização do partograma. Como é que isso pode ajudar a reduzir o número de cesáreas? A questão das cesarianas no sistema de saúde suplementar, ele já vem ocorrendo há mais de 3 décadas. Né? Por quê? Porque a cesariana é uma forma cômoda de você de um médico fazer uma assistência ao parto com hora marcada, com horário marcado, respeitando até o mapa astral que a mãe quer, né? Mas isso vem contra toda uma tendência mundial hoje, que é o apoio ao parto natural. Então, o que a Agência Nacional de Saúde começou a impor para assistência, né, e fazendo até com que os planos de saúde até não tenham o direito de não remunerar o hospital e o médico, né, que indicar cesáreas desnecessárias. Né? A segunda situação é aquela cesárea que é imposta pelo médico, que dá uma justificativa qualquer, como um nenê de 4 quilos, por exemplo, que não teria a menor condição de nascer, e se marca uma cesariana. Então não se dá a chance, como ocorre no SUS, no Sistema Único de Saúde, sistema público, para que essa gestante parturiente possa desencadear o trabalho de parto natural. Tá? Isso ocorre, vamos colocar em 90% das vezes, fora de trabalho de parto. É difícil você ver uma cesárea, a gente vai em maternidades privadas, que você tem, é sempre assim, o primeiro horário das 7h30, você tem 5 salas, tem 5 cesáreas marcadas. Né? Então é difícil você observar cesarianas no sistema de saúde suplementar, nos planos de saúde, cesáreas em trabalho de parto. Né? Existem as cesáreas em trabalho de parto, mas são 10% daqueles obstetras que ainda fazem parto vaginal. E são muito poucos, né? Porque é muito cômodo você marcar um horário para nascer. Né? Não tem que sair de madrugada, pode antecipar antes do feriadão, né? Dando alta antes do feriadão, inclusive. Uma coisa errada, né? Um comportamento errado. Mas isso se transformou na regra no nosso meio, na saúde suplementar. Né? E o que não vem acontecendo no SUS. O SUS, por incrível que pareça, apesar de muita gente não concordar com o modelo de assistência, é um modelo de assistência que é feito no mundo desenvolvido. Se você for para o Japão, for para o Canadá, for para a Inglaterra, for para a Europa Ocidental, você vai ver um modelo muito parecido. Né? O médico que faz o pré-natal não é o médico que vai fazer o parto. Aliás, não é nem o médico que faz o parto, né, Tatiane? Quem faz o parto é a enfermeira. Tatiane, como é que você acha que essas campanhas que vêm crescendo cada vez mais e que buscam incentivar o parto humanizado, como é que eles podem ajudar nesse sentido de reduzir essa alta taxa de cesarianas no Brasil? Eu acho que o acesso à informação que a gente tem hoje é fantástico. As mulheres estudam bastante, elas leem, e na verdade eu acho que é uma mudança de cultura. Em outros países a gente tem as taxas de parto normal, via vaginal, altíssimas, feitas por enfermeiras obstétricas, por médicos, e eu acho que isso está começando, essa mudança está começando aqui no Brasil, mas vai levar um tempo ainda. Mas eu acho que essa informação, esse acesso à informação que as mulheres têm hoje, está ajudando nesse processo de diminuição de taxas de cesáreas e tudo mais. Bom, a gente agradece aos convidados pela presença, muito obrigada, Dr. Marcos, muito obrigada, Tatiane, e até a próxima.